Henker que vive duas vezes. Capítulo 469. Senhor Vampírico, 1. Muro das Almas. Houve um estrondo em algum lugar nos territórios inexplorados. Acabou, Yon-Wu usou camadas de sombras e formou uma parede de almas para se proteger enquanto esperava o fim do terremoto. Assim que sentiu o tremor diminuir, ele assentiu e recordou silenciosamente a Muralha das Almas. A área ao redor estava coberta de poeira e pedras caídas, por isso era difícil dizer de qual direção ele tinha vindo. Ainda assim, Yon-Wu conseguiu se movimentar encontrando alguns pequenos bolsões de espaço. Caramba! Yon-Wu ampliou o domínio das sombras e abriu caminho, quebrando e queimando as rochas enquanto chamas negras irrompiam sobre as sombras em expansão. À medida que se movimentava, Yon-Wu ficou mais confiante em sua teoria. Este lugar não era uma caverna comum. Ele concentrou a arte da espada meteoro em um só lugar para fazer o palco desabar. Uma caverna comum teria se desintegrado completamente. E Yon-Wu estava pronto para usar o Blink para escapar se isso acontecesse. No entanto, a caverna conseguiu manter a sua estrutura, o que significava apenas uma coisa. Esta não é uma mina de caverna comum nem um estágio oculto normal. Os olhos de Yon-Wu brilharam intensamente. Pedaços de luz vermelha brilhavam no teto em ruínas. Eles pareciam fazer parte de uma parede externa. Isto é um cadáver. Este deve ser o corpo de um deus do outro mundo. Esta descoberta foi imensa demais. Muitos deuses estão chocados. Muitos demônios ficam atordoados com esta revelação incrível. Yon-Wu podia sentir o espanto dos deuses e demônios através dos canais. Eles geralmente eram muito calmos e controlados, mas desta vez o choque foi tão grande que não conseguiram escondê-lo. Se este lugar fosse realmente o corpo de um deus do outro mundo, os deuses e demônios poderiam inferir onde eles estavam localizados. Com base nas pedras rasgantes de sangue residuais e na essência de sangue espalhadas por todo este lugar, provavelmente estou em uma artéria ou veia. Quase 100 prisioneiros trabalharam décadas apenas para construir um caminho para esta área. O fato de ser apenas uma pequena parte do cadáver de um deus era suficiente para fazer a mente perder a perspectiva. No mínimo, este lugar é do tamanho de um grande planeta. Não, talvez seja grande o suficiente para abrigar alguns sistemas solares. A Sociedade Piedosa Menor que Deva Maior que discute os segredos do Bureau Central. A Sociedade Piedosa Menor que Shan Sect Maior que se prepara para protestar ferozmente. A Sociedade Piedosa Menor que Olimpo Maior que está em silêncio. A Sociedade Piedosa Menor que Asgard Maior que observa você silenciosamente. A Sociedade Demoníaca, menor que Die Sect Maior que revela sua curiosidade sobre os deuses do outro mundo. A Sociedade Demoníaca, menor que L'Infernal Maior que sente intensa ganância. O Bureau Central permanece em silêncio sobre os vários protestos vindos dos céus. Quando viram o corpo de Cronos pela primeira vez no Tártaro, várias sociedades de deuses e demônios amaldiçoaram seu tamanho ridículo. No entanto, a escala deste corpo fez o corpo de Cronos parecer o de um recém-nascido. Os deuses de alto escalão ou reis demônios teriam, sem dúvida, viajado pelo universo e por várias dimensões, mas esta era uma entidade cósmica. Mesmo esses deuses e demônios experientes e viajados acharam o tamanho e a escala desse deus do outro mundo sem precedentes. Só poderia pertencer a um dos criadores originais ou a um deus conceitual. Contudo, como estas entidades raramente tinham egos conscientes, não tinham nem mantinham uma forma específica. Na maioria dos casos, eles existiam como leis e conceitos naturais, e não havia nada com que comparar suas existências. Além disso, havia outro problema maior. Os deuses dos outros mundos são todos assim? Qual seria a posição desse deus? Um deus de alto nível? Ou apenas um comum? Se este cadáver pertencesse a um deus de alto nível, então não havia muito com que se preocupar. Os líderes das sociedades piedosas e demoníacas deste mundo seriam capazes de lutar contra eles. No entanto, se este fosse apenas um deus comum, seria uma história diferente. Isso sugeriria que os deuses de alto nível do outro mundo seriam do tamanho de sistemas solares ou mesmo de nebulosas. Se chegasse o dia em que esses deuses do outro mundo chegassem a este mundo, todos os deuses e demônios teriam que se unir como um só para lidar com eles. Yon-Wu percebeu que o caos rastejante poderia ser um deus de outro mundo de baixo escalão, possivelmente muito, muito insignificante. Porra! Yon-Wu amaldiçoou sem pensar. Ele nem sequer havia superado os deuses e demônios na torre, e parecia que existiam seres ainda maiores acima deles. Isso faz sentido? E, eles estão todos procurando pelo Rei Negro. Então, o Rei Negro seria. Muitos deuses estão em silêncio. Muitos demônios estão engolindo em seco nervosamente. Yon-Wu penteou o cabelo para trás e organizou seus pensamentos. Seu principal objetivo era completar sua vingança, encontrar a alma de seu irmão e algum dia destruir a torre. Nada mais era uma preocupação imediata. Se necessário, ele estava pronto para pegar emprestado o poder de um deus do outro mundo, então esta nova informação e descoberta poderia ser uma coisa boa. Não é como se os deuses do outro mundo fossem imunes a ferimentos ou morte. Se uma entidade como este cadáver pudesse morrer como qualquer outro ser, isso significava que nem mesmo eles poderiam evitar a destruição. Além disso, Yon-Wu estava atualmente absorvendo muito sangue e gradualmente adquirindo os fatores e a divindade que o cadáver possuía. Certamente seriam de grande ajuda no futuro. E então, Yon-Wu deixou de lado seus pensamentos e voltou a se concentrar em encontrar o Lorde Vampírico.
SSSS. Assim que ele se concentrou em seu objetivo, as sombras regurgitaram as 4 pessoas que ele havia sequestrado. Chemical, Mary, OHN e Gilf. Eles estavam todos desorientados, mas depois de respirarem algumas vezes, suas sobrancelhas começaram a se contorcer como se estivessem recuperando a consciência. Gilf abriu os olhos primeiro. Este lugar é. Eles estavam tão profundamente dentro do túnel que a única fonte de luz vinha de uma esfera brilhante na mão de Yon-woo. Gilf reconheceu Yon-woo e tremeu visivelmente. O que você vai fazer comigo? Por que você me trouxe aqui? O que foi toda aquela comoção mais cedo? Gilf gritou ao perceber rapidamente que Yon-woo era a causa de todo o caos. Ela só tinha planejado desenterrar e reunir um monte de pedras de lágrima de sangue antes de retornar ao seu mundo natal, e ela não conseguia manter a compostura. Ela havia sido pega em uma situação que ela não queria de jeito nenhum. Se você tem boca, diga alguma coisa, MMPH. Gilf não suportou o olhar quieto de Yon-woo e gritou. No entanto, a sombra que a segurava cobriu sua boca, impedindo-a de falar mais. Nesse ínterim, os outros 3 abriram lentamente os olhos. Chemical tremeu como se mal conseguisse conter sua raiva. Mary ainda estava atordoada. Seus olhos estavam desfocados. Como se ela ainda estivesse em estado de horror. O guarda de Tanek, OHN, estava olhando para Yon-woo com um olhar calmo. A primeira impressão que Yon-woo teve dela foi que ela era surpreendentemente bonita. Com nariz e olhos pontudos. Era como se ela tivesse sido esculpida em jade. Embora realmente não importasse se um guerreiro era bonito ou não. No entanto, não acho que o Lorde Vampírico ficaria assim mesmo se ela estivesse com uma máscara. E ainda assim, quando olhou para Chemical, Mary e OHN, Yon-woo sentiu que nenhum deles poderia ser o Lorde Vampírico. Isso significava que o único suspeito restante era Gilf, mas ela também não parecia ser uma candidata provável. O Lorde Vampírico escolheu um candidato indigno, e Yon-woo ficou ansioso ao olhar para seus 4 suspeitos. Pensando que talvez tivesse que voltar para aquele túnel bagunçado mais uma vez. Acho que vou descobrir depois de testá-los. Esperando não ter que refazer seus passos, Yon-woo tocou o pingente em seu pescoço. A segunda professora de seu irmão, Lana, deu-lhe o pingente como prova de gratidão. Era o feitiço da água do mar, o artefato sagrado de Sheto. Convocação dos mortos, foi ativado. Quem você gostaria de convocar? Lana. Usando os poderes do Rei Negro, as correntes de ar escuras e fluidas se uniram e formaram a forma de uma pessoa. Lana abriu lentamente os olhos. Este lugar. Já faz muito tempo, Lana. Yon-woo cumprimentou Lana alegremente, a quem ele não via há algum tempo, enquanto observava subrepticiamente as reações dos 4 suspeitos. Yon-woo pensou que o Lorde Vampírico reagiria instintivamente quando sua filha, que havia falecido há muito tempo, aparecesse de repente. Porém, os 4 apenas encararam Yon-woo sem entender ou saber o que estava acontecendo. Ele não sentiu nenhuma agitação deles. Yon-woo estalou levemente a língua e olhou para Lana. Ele pediu paciência e começou a explicar sua situação, certificando-se de que estava falando com ela através de sua consciência para que os outros não pudessem ouvir. Ele compartilhou todas as descobertas que fez até agora enquanto procurava pela alma de seu irmão. Então, em termos simples, você está dizendo que para encontrar a alma de Jeong-woo, você tem que ir até a origem da escuridão do Rei Negro e precisa da minha mãe para isso. Isso mesmo. Então é por isso que você precisava ligar para essa filha imprestável. Eu nunca imaginei um reencontro como esse com ela. Lana sorriu amargamente e avançou lentamente. Conhecer a mãe como alma foi além do desrespeito aos pais. Nada partiu o coração de um pai como ver seu filho morrer. No entanto, por entender as circunstâncias de Yon-woo, Lana se moveu sem hesitar e ficou na frente de um dos 4 suspeitos. Assim que ela apareceu, ela sentiu um cheiro muito familiar. Desde que ela se separou da mãe ainda jovem, era um perfume de infância que ela conhecia intimamente e pelo qual ansiava. Mãe, nos encontramos assim. Por favor, perdoe sua filha desrespeitosa. Lana ficou bem na frente de OHN, cujos olhos tremiam levemente. Eventualmente, ela deu um suspiro profundo. Não basta me perseguir. As pessoas usaram outros familiares e pessoas da mesma raça contra mim. E agora, até mesmo minha filha. Ter caído neste estado. OHN levou a mão delicada ao rosto e arrancou sua pele com um som de rasgo, revelando uma aparência totalmente diferente por baixo. Sua aparência alta e esbelta se transformou em uma figura pequena com cerca de 140 centímetros de altura. No entanto, apenas olhando para seus olhos penetrantes, podia-se perceber imediatamente a arrogância esmagadora contida neles. A aura gentil, porém tremenda, que ela emitiu fez a pele de Yon-woo arrepiar. Ela era o Lorde Vampírico, que governava a noite e a lua da torre. Quebrar. O Lorde Vampírico quebrou com força a máscara branca que lhe permitia se disfarçar de OHN. Era inútil agora. Ela estendeu a mãozinha e acariciou o rosto de Lana. Com as pontas dos dedos, ela sentiu a textura escorregadia do corpo espiritual de Lana. Por que a lua é tão cruel? Mãe. Bem, a lua sempre foi assim, no passado e até no presente, disse o Lorde Vampírico enquanto soltava outro suspiro pesado. Ela então olhou para Yon-woo com seus olhos frios e profundos. Ela não via a filha há muito tempo e tinha uma montanha de coisas que queria compartilhar com ela. Mas agora, ela queria entender quais eram os motivos de Yon-woo para mostrar Lana a ela.
Por que você está me procurando? A ponto de organizar esse reencontro bizarro. Ao tocar sua nuca com a mão, Yon-woo sentiu que havia uma semelhança entre a aura dele e a do Lorde Vampírico. No entanto, sua energia originou-se da morte, que tinha uma sensação de queimação com profundidade e fervor ardente. Por outro lado, a energia dela representava a noite, então era sutil e muito legal. Foi uma noite tão profunda que sua profundidade não pôde ser medida. Ele achou que seria mais apropriado chamar aquilo de abismo enquanto tentava perscrutá-la. Mesmo com seus olhos dracônicos e olhos dourados ardentes operando, ele não conseguia sentir as profundezas e os limites do ser dela. Ele sentiu como se uma lâmina fria estivesse tocando sua nuca. Sua pele formigou. Suas costas ficaram frias. Seus instintos o alertavam de que ele estava em perigo. Ela está pelo menos no nível dos 9 reis. Possivelmente no nível do meu professor, o rei marcial. O verdadeiro monstro estava bem aqui na frente dele. Yon-woo nunca havia considerado a ideia de que alguém com poder comparável ao de seu professor existisse na torre. Yon-woo foi forçado a usar o poder do Rei Negro para neutralizar a aura avassaladora que o Lorde Vampírico projetou. Ele lentamente começou a falar: eu estou. Antes de falar, escolha suas palavras com cuidado. Aquela criança, Jeong-woo, me deu uma boa impressão há muito tempo. Mesmo que ele fizesse os mesmos atos arrogantes que você, eu o teria perdoado por criar uma cena. No entanto, se suas palavras não atenderem às minhas expectativas. O Lorde Vampírico sentou-se em uma rocha próxima. Ela cruzou as pernas curtas de maneira arrogante e falou com um lado dos lábios curvado. Através de seus lábios, Yon-woo podia ver claramente seus dentes serrilhados. Ele só tinha visto dentes assim na espada vampírica de Bathory. Vou morder sua garganta e jogar você na frente de Tarnek como se fosse comida de cachorro.